Opa, e aí pessoal, beleza? Vamos para o nosso segundo vídeo aí da trilha de Elixir do Exorcism. Bom, vou fazer aqui o download do segundo exercício, viu? Elixir CLI, que é o exercício da lasanha. E vou abrir ele aqui no VS Code para a gente ver o que a gente precisa implementar. E, bem, como eu disse, a ideia é aprender a utilizar o Elixir aqui. Eu não sou especialista, né? Conheço um pouco das estruturas de pastas, né? Essas coisas. Mas não manjo muito sobre a linguagem, né? Parei de estudar faz um tempinho e queria voltar. Então, vamos ver o que ele está pedindo aqui pra gente, ó. Por favor, defina, né, uma função que tenha esse nome aqui. E aqui a gente lê como a aridade da função, tá? Eu lembro de ter visto isso aqui há um tempinho atrás. Né? Esse barra zero aqui é a aridade. Isso significa que essa função recebe, na verdade, não recebe parâmetros, né? Ela tem aridade zero. Aqui ele está pedindo para a gente definir essa outra função com aridade 1, ou seja, ela recebe um parâmetro. Aqui depois essa função com aridade 1 também recebendo um parâmetro. Essa função com aridade 2 e essa função com aridade 0. Eu não sei se é exatamente isso que eu disse. A gente vai dar uma outra olhada aqui no readme do exercício. Aqui ele dá uma breve explicação sobre aquilo que eu disse na primeira aula, que é... Primeira aula não, né? No primeiro vídeo de resolução de exercícios. Aqui eu tô aprendendo também. Que é o que são os módulos, né, no Elixir. Né, e como que a gente define os módulos. Então aqui ele está falando, ele está dando um exemplo de como definir um módulo de uma calculadora, né? Aqui ele está falando sobre funções nomeadas, né, porque a gente também provavelmente deve ter as funções lambda, né, que são funções anônimas. Mas o que ele está dizendo aqui é que para você criar uma função, você usa a palavra reservada def, e vai criar uma função pública, né? E é interessante que no Elixir tem outras palavras reservadas, em que a gente consegue criar funções, por exemplo, privadas ao módulo. Cada função pode ter 0 ou mais argumentos. E ele diz aqui que o último valor da expressão, né, dentro da função é implicitamente retornado. Aquele esquema que eu falei para vocês que o Elixir não tem a palavra reservada return. Então aqui ele continua o exemplo, né, do módulo calculadora, criando o... Não vou chamar de método, né? Criando a função add, que é uma função que recebe 2 parâmetros. E como o retorno é implícito, a gente pode só colocar x mais y aqui. Aí ele está falando aqui como é que a gente invocaria uma função de um módulo. Então a gente chama o módulo calculadora, chama a função add, passa os 2 parâmetros. Aqui ele diz sobre o DFP, né? Como eu disse, a gente tem outra palavra reservada para definir funções, só que nesse caso define funções privadas, que só podem ser utilizadas dentro do módulo. Aqui ele diz que a gente pode escrever funções de uma maneira reduzida, utilizando o que ele chama de one-line syntax, que a gente simplesmente, depois de dizer os parâmetros, coloca vírgula e abre um bloco, né, entre aspas, do 2 pontos. E a gente coloca aqui qual é a expressão que a gente gostaria. Aqui ele fala sobre a aridade, ó. Então é exatamente aquilo que eu falei para vocês. Por exemplo, o add é uma função, o barra 3 indica que ele tem aridade 3, ou seja, ele recebe 3 parâmetros. Falando um pouquinho sobre convenções de nome, né, que são escritas em Pascal Case. Ele diz que o nome do módulo ele deve começar com uma letra maiúscula de A a Z. Ele pode conter letras minúsculas e maiúsculas de A a Z, números e até mesmo underscores. Variáveis e funções têm os nomes, na verdade devem ter os nomes, né, mas não é obrigatório, escritos em Snake Case. Devem começar com letras minúsculas, né, ou até mesmo underscore. Podem conter letras, números e underscores. Aqui ele está falando sobre a biblioteca padrão do Elixir, que não interessa muito agora. A gente, né, sabe, já entende que vai ter algumas coisas, né, por padrão, como soma, subtração, divisão, etc. Aqui ele está falando sobre as instruções, né? Então essa parte que interessa pra gente, que é define essa função de tempo esperado em minutos.
né, aridade 0. Então, ele quer que a gente defina essa função desse jeito. Perceba, é uma função pública, porque a gente consegue chamar, passando o nome do módulo aqui. E aqui ele está dizendo que a gente sempre vai retornar 40, né, nesse caso. Então, beleza. Vamos vir aqui no Elixir. Vamos definir nossa função. A gente viu que a aridade é 0 e a gente pode fazer ela com online. Syntax aqui, né? 40. Vamos ver aqui esse outro caso. Ele diz aqui que a gente tem que calcular o tempo restante em minutos. É uma função que tem aridade 1. Vamos fazer a definição desse cara aqui também. Vamos ver o que ele recebe para a gente entender o que a gente tem que fazer. Ele pega a quantidade de minutos que a lasanha já está lá e retorna quantos minutos a lasanha deve ficar ainda, baseado nesse tempo aqui. Então é interessante que a gente chame essa função aqui também. Então isso aqui é a gente poderia chamar de time. Aqui eu vou utilizar o bloco do e o end, porque ela vai ser um pouquinho mais complexa. Então, por exemplo, se passou 30 minutos, a gente tem 40 menos 30, ele tem que ficar 10 minutos. Então é basicamente o tempo esperado. Opa. Menos o tempo que passou. Aí a gente tem um outro método que tem a aridade 1, que é o tempo de preparo em minutos. Vamos ver o que entra no método para a gente nomear aquele cara. É uma função que pega o número de camadas que você adicionou na lasanha e retorna quantos minutos vai demorar para que a lasanha fique pronta. Assumindo que cada camada demora 2 minutos para se preparar. Então, a gente vai receber aqui layers. E vai retornar layers vezes 2. Aqui a gente tem uma outra função que a gente tem que ter, é a total time in minutes. Que tem aridade 2. O primeiro argumento é o número de layers que a gente adicionou. E o segundo argumento é o número de minutos que a lasanha está no forno. Então, para 3 layers, a gente viu que demoram 6 minutos. Mais esse tempo aqui, que são 20 minutos que se passaram, a gente tem 26 minutos. Então, aqui eu vou chamar de time. E eu vou colocar preparation time in minutes para a quantidade de layers, mais o tempo. Vamos ver se é exatamente isso. A função deve retornar quantos minutos no total você teve de trabalho no cozimento da lasanha. Tá, tranquilo. E aqui a gente tem que criar um método alarme, que tem realidade 0 e que retorne a string ding. Aqui a gente vai utilizar a notação inline. E beleza. Uma coisa que a gente poderia fazer é a assinatura das
das nossas funções com aquele spec, né? Só pra gente já ter uma ideia de como a gente faria isso em um projeto um pouquinho mais maduro. E aqui é interessante a gente dar uma olhada em como isso foi definido no projeto passado, né? E quais tipos o Elixir suportaria nesse caso. Pô, pessoal, eu fiz um corte aqui no vídeo passado que eu fiz uma cabaçada gigantesca. Eu deixei o navegador aberto e ele acabou ocupando aqui metade da tela, cara. Então ficou tudo zoado, não deu pra ver nada das specs. Mas seguinte, se você pesquisar elixir@spec no Google, vai aparecer alguns sites, inclusive o Elixir School, que foi onde eu peguei, que ele vai te ensinar como fazer essas specs aqui. Mas basicamente é o seguinte, é o @spec, a função. Os parâmetros aqui, ao invés de você colocar os nomes, você coloca os tipos, dois pontos e o tipo de retorno da função. Tá? Nesse caso aqui é string. Aí você pode ver alguns outros casos em que a aridade não é zero. Então, por exemplo, aqui a aridade 2, né? A gente tem integer e a saída de um integer. Os outros casos são extremamente parecidos e aqui a gente volta a ter um caso com aridade zero e saída. Eu citei no outro vídeo também que multiplicar por 2 aqui direto me dava um certo gatilho. Uma questão do Clean Code sobre... ele dá um nome lá, mas é como se fossem valores mágicos, né? Então, ao invés da gente multiplicar por 2, a gente criou uma constante dentro do módulo, tá? Que é a time in minutes for layer, tá? Que são 2 minutos para cada layer. Que a gente tem uma visão um pouco mais clara, né? Entende um pouquinho melhor o que esse método está fazendo. É o tempo de preparo em minutos, recebendo uma quantidade de layers, é a quantidade de layers vezes o tempo em minutos para cada layer. Bem, como eu cortei o vídeo, eu vou executar aqui o mix test para a gente ver. Tá, ele passa em tudo. E eu já tinha feito a submissão também, né, desse cara com o comando submit, que ele me gerou uma URL para eu verificar lá. Enfim, espero que confie em mim, né? Passou em todos os testes. A URL que ele me gerou diz que deu tudo certo, o exercício foi resolvido. Então, só cortei o vídeo mesmo porque ficou bem zoado lá. A questão do navegador não dava para ler muita coisa. Agora fica mais bonitinho, eu expliquei aqui exatamente o que foi feito. E uma outra coisa que eu acho que eu cortei de lá também, mas que vale a pena dizer, é que, cara, aqui a gente tá começando, né? Então, essas questõezinhas mais de sintaxe, né? De definição das especificações de funções aqui podem ser um pouquinho estranhas, né? De primeira vista, mas a gente vai pegando isso aqui com o tempo, beleza? Então, muito obrigado se você assistiu até aqui e até o próximo exercício.